Bom, antes de Portugal, assim que nós terminamos, né, ali o Instituto Bíblico, nós fomos para Bahia, né. O meu marido não era o primeiro campo, ele já estava no ministério, mesmo que nós nos conhecemos no seminário, ele foi antes de mim, né, para o seminário, então ele já havia passado por outros campos. O meu primeiro campo com ele foi casada, foi na Bahia, foi no sul da Bahia, na cidade de Camaquã. Eu tive o meu primeiro filho lá. Eu engravidei no último ano do seminário, casei, né, e engravidei no último ano do seminário e já fui pro campo missionário ganhar o meu primeiro filho no primeiro ano do campo, o primeiro filho, primeiro ano de casa, o segundo ano de casado já, mas foi tudo muito novo, né. Mas foi uma experiência muito ímpar também ter ido pra Bahia. Foi algo que até hoje eu guardo muito no coração, a experiência de ter ido para ali, porque a gente foi para uma região bem simples da realidade que eu havia sido criada, e até o meu esposo também. Então, para nós teve, assim, muitos choques até culturais, assim, de eu ver uma realidade no Brasil que eu não conhecia. Que eu não Uhum. conhecia, né, lidar ali com adolescentes que às vezes chegavam até tivemos alguns casos de adolescentes que vendiam seu corpo para poder arrecadar dinheiro para levar para casa, né, às vezes algumas crianças que não tinham às vezes nem a roupa adequada para ir para o culto, então assim, foi um amor muito grande por aquela obra, foi uma primeira realidade que eu tive que assim me impactou muito, muito. Para mim de fato foi a base do meu ministério ter passado pela Bahia, foi um presente de Deus. E o meu filho mais velho, o Kalel, nasceu lá, né, bem no meio desse campo missionário. Ficamos lá durante algum tempo, depois passamos por outros lugares no Brasil. eh, e aí, nesses outros lugares que nós passamos para o Brasil, né, nós moramos depois disso na cidade de Araguari, em Minas Gerais, que é até onde meu esposo nasceu. Depois nós fomos para a cidade de Volta Redonda, que é a minha mesma cidade que eu nasci. E aí, nesse interim, nós acabamos, assim, nos envolvendo também com o trabalho secular, né, pelas necessidades financeiras. Eu tive o meu segundo filho em Minas Gerais, depois a minha última filha, caçula, já nasceu no estado do Rio. Então, a gente começou a também se envolver com os negócios da vida. A gente não ficou mais tempo integral no ministério. Até porque Uhum. nesse período, é uma coisa que às vezes acontece com muita gente também, nós mudamos de ministério. Então, como nós mudamos de ministério, acabou que a gente, assim, não ficou tempo integral mais na obra pastoral. Nós sempre estávamos a auxiliar alguma igreja. Então, foi aonde eu tive loja, eu tive loja de roupa, meu esposo teve loja de fotografia. A gente ficou um período da nossa vida servindo a igreja, mas não em tempo integral. Entendi. E foi um período da minha vida que eu orei muito ao Senhor, porque eu tinha vontade de voltar, né? Eu sempre falava com o Senhor: Senhor, eu casei com um pastor, né? E meu marido ali crescendo muito na área da fotografia, que foi um dom que Deus deu para ele, mas foi um tempo muito necessário para o Senhor adestrar as nossas mãos para o combate, né? Deus não desperdiça nada do coração de quem está aos pés dele. Então, esse período que ele se envolveu ali na fotografia foi o tempo de eu ter as crianças todas, nos estruturarmos até financeiramente. E aí foi quando chegou o tempo que o Senhor começou a falar. Chegou o tempo de voltar, tempo integral para o ministério novamente. E aí sim veio a chamada de Portugal.